Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Borges, eu sou diretora da Sistax e responsável pelo departamento, também pelo departamento que está organizando esse evento hoje, esse webinar para vocês, em parceria com a Sete Soluções. Hoje a gente está contando aqui com a parceria da Sete e o Diengles está aqui conosco. Obrigada, Diengles, aí pela parceria e pela presença. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Diengles, sou da Sete Soluções Empresariais Tributárias, uma empresa especializada em ressarcimento de ICMS-ST. A gente é parceiro aí da Sistax já há alguns anos. E a gente hoje vai falar um pouco sobre o ressarcimento da instituição tributária. Só antes disso, falar um pouquinho da empresa. A gente criou a Sete pensando em apoiar as empresas para percorrer todo o caminho necessário para a empresa conseguir recuperar efetivamente os créditos de ICMS. E para que esses créditos deixem de ser um crédito e passem a ser efetivamente um caixa da empresa. E que crédito que é esse, né? Geralmente, na própria atividade da empresa, dependendo do ramo de atividade, acaba gerando um acúmulo de crédito. Por exemplo, em casos de empresas que trabalham com importação de produtos, quando importa, paga 18% de ICMS na importação e vende interestadual para fora do estado com alíquota de 4%, acaba gerando um acúmulo de crédito. Ou casos de venda com isenção, incidência, exportação, que não tem o débito na saída no imposto de ICMS, mas pode ser mantido o crédito da entrada. São situações que acabam acumulando o crédito de ICMS. E outra situação também muito comum com relação à substituição tributária do ICMS. A substituição tributária foi um método criado pelo governo com o objetivo de simplificar a arrecadação do Estado. Então, o governo pensando, já que todo mundo vai pagar o ICMS que é devido em cada etapa de circulação da mercadoria, vou criar um mecanismo que eu já recebo tudo de forma antecipada. Assim, ele evita, minimiza os efeitos de sonegação fiscal e também não tem que ficar fiscalizando toda a cadeia, concentra só a fiscalização geralmente no industrial ou no importador. Mas, geralmente, tem muitas situações que não acontecem da forma como prevista pelo Estado, gerando, então, uma tributação excessiva da ICMS. Muitas vezes, uma tributação acima do previsto ou, às vezes, 2 vezes a tributação. Isso gera um ressarcimento, é uma consequência ali, é um efeito dessa operação. Então, assim, a empresa, quando ela tem esse direito ao crédito, o Estado ela não questiona esse direito, só que ele acaba dificultando um pouco o acesso a esse crédito. O que ele faz? Né? Mais ou menos assim, o Estado tem toda essa arrecadação, ele sabe que você tem o direito ao ressarcimento, mas ele deixa esse ressarcimento numa ilha, por exemplo, né? E aí ele fala, seu dinheiro está lá, é só você ir até essa ilha buscá-lo. E aí, muitas vezes, os empresários olham, né, olhando com uma luneta para essa ilha, vê lá o dinheiro e fala, tá lá o meu dinheiro, é só ir lá buscar. Só que para chegar nessa ilha é um mar que é um mar revoltoso, tem tubarão, tem tempestade, tem enrosco. Então, assim, não é algo fácil. E o que a gente percebeu, né? Que
para atravessar esse mar, é necessário, então, a união de esforços de uma equipe formada por o pessoal da área fiscal, né, que tem um conhecimento ali que controla a emissão dos documentos fiscais, das obrigações tributárias, o pessoal da área tributária também, que dê suporte ao pessoal da área fiscal com análise da legislação tributária, que é extremamente complexa, e ter também um TI muito forte que consiga pegar essas informações fiscais, atrelar dessas regras tributárias, e consiga fazer um arquivo nos moldes estabelecidos pela Secretaria da Fazenda, que demonstre, então, o direito, que a empresa tem o direito àquele crédito que ela está pedindo. Então, assim, o pessoal da área fiscal, junto com a tributária e TI, tem que construir ali uma embarcação para cruzar esse mar. E para cruzar esse mar, precisa de uma pessoa, que geralmente é um especialista, que vai atravessar isso daí. Então, o pessoal que criou a embarcação não vai. Vai o especialista atravessar esse mar, e no meio desse mar tem, vamos dizer assim, o Netuno, que seria a fiscalização, que pede, né, o que você está fazendo lá, por que você quer chegar naquela ilha e pegar aquele dinheiro. Você tem que explicar, então, com base em todos os critérios fiscais e tributários, explicar o que tem no arquivo, explicar qual foi a sua operação, o porquê que gerou direito ao ressarcimento. Então, para que você tenha autorização aí de passagem para chegar do outro lado da ilha. E chegando desse outro lado da ilha, então, depois que você conseguiu chegar até lá, você tem direito a trazer esse dinheiro de volta, então, para o caixa aí da empresa. Então, vendo isso, o que a gente fez? A gente criou uma empresa multidisciplinar com profissionais extremamente competentes e qualificados, que auxiliam as empresas, tanto da parte fiscal quanto da parte tributária, TI, também a buscar essas informações. E muitas vezes, quando elas não conseguem buscar essas informações, a gente ajuda a tratar essas informações e criar os arquivos de forma consistente. E a gente atravessa, então, esse mar representando a empresa. E a gente consegue aí ter bastante sucesso aí no ressarcimento por conta disso. Porque a gente é uma união de esforços que a gente faz e a gente acaba conseguindo atravessar. Então, hoje, o que eu queria falar? Falando um pouco do tema que é o ressarcimento de substituição tributária do ICMS na venda ao consumidor final. Eu vou passar uma apresentação aqui para vocês. Eu acho que a ideia não é dar aula, até porque eu sou professor, é só trocar uma ideia mesmo sobre o ressarcimento, trocar experiências. Legal. Bom, então, pessoal, vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o ressarcimento de ICMS, né, das vendas do consumidor final. Antes de falar do ressarcimento propriamente dito, falar um pouquinho só, bem rapidamente, assim, sobre o conceito básico de ICMS, a diferença da tributação normal para a diferença do ICMS-ST, para a gente entender um pouco, então, aonde que vai chegar no ressarcimento do consumidor final. Bom, o ICMS, ele é cobrado, geralmente, chamamos de tributação normal, ele é cobrado a cada cadeia de circulação da mercadoria. Então, quando o fabricante vende essa mercadoria para o distribuidor, tem que pagar ICMS. O distribuidor para o varejo também incide ICMS, e do varejo para o consumidor final também. Então, a gente tem aí cada um, na sua etapa de circulação da mercadoria, cada um responsável pelo recolhimento do seu imposto devido sobre a saída da sua mercadoria. E como que é feito isso? É uma sistemática conhecida por não cumulatividade,
em que cada empresa que paga o ICMS sobre o seu valor de saída tem o direito a recuperar o crédito de ICMS que foi pago na etapa anterior. O Estado, então, criou a substituição tributária, que é o quê? A concentração do pagamento, da arrecadação, num ente dessa cadeia de circulação, que no caso, geralmente, o mais comum é concentrar esse pagamento no fabricante. Então, o fabricante ele fica responsável, o fabricante ou importador, ele fica responsável por cobrar tanto o ICMS dele, que é chamado ICMS próprio, que incide sobre a venda dele, como também por cobrar o ICMS que incidirá, né, na venda futura do distribuidor para o varejo, do varejo para o consumidor, até chegar no consumidor final. Então, nessa sistemática, o Estado já arrecada todo o imposto que ele acha que é devido até a mercadoria chegar ao consumidor final. E como que ele faz isso, né? Como que acontece isso? Como que é estipulado esse preço? Ele é feito basicamente por 3 formas. Tem o preço final, ao consumidor final, fixado pela autoridade competente, que a gente hoje assim, não tem muita aplicabilidade, porque não tem uma fixação de preço pelo Estado. O Estado não regula preço, né? Tem o preço ao consumidor final sugerido pelo fabricante, isso é bem comum, e o preço praticado pelo fabricante acrescido de uma margem de valor agregada. O que é essa margem de valor agregado? Tanto no preço sugerido pelo fabricante como na margem de valor agregado, as empresas, por meio das entidades que representam os setores, têm que fazer uma pesquisa de mercado, apresentar essa pesquisa de mercado, geralmente é feita pela GV ou pela FIP, por instituições renomadas e reconhecidas pela Secretaria da Fazenda, que apresentam então, um estudo de mercado com uma cesta de produtos, indicando quanto que o produto sai, qual o preço que ele sai do fabricante e qual o preço que geralmente ele chega ao consumidor final. E com base nessa estimativa, ou eles fazem uma sugestão de preço fixo, né, preço sugerido, de combustível, por exemplo, que tem a pauta, medicamentos também, que tem o PMC, ou é atribuído uma margem de valor agregado, que o fabricante vai colocar, então, aqui uma forma de cálculo, o fabricante vai agregar ao seu preço. Então, como que é feito aí nesse exemplo? A gente tem o preço de venda do fabricante por 100, o distribuidor vendendo por 125 e o varejista por 156. Então, é feito um estudo, sai do fabricante por 100, chega lá ao consumidor final por 156. Então, estima-se uma margem agregada aí de 56%. Com base nisso, é atribuído, então, ao fabricante fazer o cálculo já para recolher o imposto devido sobre toda a etapa aí de circulação. E como que ele faz isso? Ele pega o preço dele, aplica a alíquota interna, que no caso 18%, tem o ICMS da operação dele, então, que é R$18. E aí ele agrega esses R$56 à base de cálculo do ICMS, é o preço de venda dele, né, que é a base do ICMS, e ele chega na base de cálculo do ICMS substituição tributária, que é R$156, que é o preço estimado, então, que esse produto vai chegar ao consumidor final. Aí ele arrecada, então, nessa conta, mais R$10,08, tendo um total de arrecadação para o Estado de R$28, sendo que 18 é da operação dele e R$10 é o que seria devido nas etapas subsequentes aí da cadeia. E aí o que acontece? Muitas vezes, essa ideia da substituição tributária é que o produto vai chegar ao consumidor final dentro do seu próprio Estado e por aquele preço. Então, essa é a hipótese aí criada pelo Estado, né? A presunção que o Estado criou para
arrecadar o imposto. Mas tem muitas situações que ocorrem a quebra dessa presunção, né? O fato presumido ele não acontece, e aí gerando, então, o ressarcimento desse imposto que foi antecipado pelo fabricante ou importador. Que hipóteses são essas? Por exemplo, na venda para outro estado, na saída interestadual de produto, é uma das situações que ocorre essa quebra. Até 2016, depois mais um pouquinho para frente eu vou mais específico, mas era só para venda interestadual para contribuintes do imposto. A partir de 2016 vem a emenda 87 e para toda venda interestadual para contribuinte ou não de imposto gera uma nova tributação na saída e o direito à recuperação desse ICMS que foi pago antecipadamente. Fato presumido não realizado, situações que ocorrem no meio do caminho, como perda, roubo, furto, vencimento, enfim, e o produto não chega até o consumidor final, também ele gera o direito a recuperar esse imposto, então, que foi cobrado antecipadamente. Saídas com isenção ou não incidência, então, quer dizer, comprei um produto da indústria e vendi para um órgão público, por exemplo, que tem uma situação de isenção. Posso, então, recuperar esse imposto que foi pago antecipadamente. E a venda dentro do Estado mesmo para o consumidor, só que num preço abaixo do que foi efetivamente recolhido lá pelo fabricante. Também são situações que geram o direito ao ressarcimento aí do ICMS. Né? Então, falando um pouquinho aí das operações interestaduais, até 2015, então, como eu falei, remessas para contribuinte, então afetava principalmente distribuidores. A gente começou a ver muito esse efeito a partir de 2008, né, quando começou a entrar os produtos na substituição tributária, e o desenho dos distribuidores, então, era muito centrado aqui em São Paulo, de ter um centro de distribuição em São Paulo, que de São Paulo mandava para todos os estados. Isso começou a afetar muito a atividade dos distribuidores por conta dessas operações. Quando você manda para fora do estado, você tem que tributar novamente a saída. E aí você pode recuperar o imposto que foi pago na entrada. Isso até 2015. A partir de 2016, com a emenda constitucional 87, a venda para um consumidor final, até então, era equiparada a uma venda interna. Então, ela não gerava ressarcimento. Agora, a partir de 2016, passou a gerar o ressarcimento. Então, toda empresa que remete um produto que vende para fora do estado, seja ela para consumidor final ou para um contribuinte ou não contribuinte, ele passou a ter que tributar novamente essa saída e consequentemente, ter o direito a recuperar o imposto que foi retido na entrada. Qual é esse imposto? Tanto o imposto do ICMS operação própria, porque quando ele deu entrada nessa mercadoria, por estar na condição de substituído, a ideia era que ele não ia ter que tributar na saída, então ele não recupera esse imposto na entrada. Ele dá entrada nessa mercadoria sem o crédito dos 18% pago pelo fabricante. Então, ele tem o direito agora de recuperar esse crédito, que é o chamado de ICMS operação própria, e tem direito também de recuperar o ICMS ST, que foi retido lá pelo fabricante e, consequentemente, ele pagou junto do preço da mercadoria. Então, ele toma o crédito dos 18%, mais, no caso aqui é R$18, mais R$10,08. Então, todo imposto que foi pago pelo fabricante gera para essa empresa que fez a operação interestadual, gera o direito ao ressarcimento de todo esse valor. Fatos presumidos, né, não realizados, quando que ele se aplica? Situações de perda, roubo, furto, destruição,
deteriorização, casos de produto, medicamentos, alimentos que tem prazo de validade, tem que ser recolhido e vão para destruição. Perdas também, teve um incêndio, queimou o galpão, furto. A gente teve já uma situação com empresas de câmera fotográfica que teve lá um roubaram todo o galpão da empresa. Então tudo isso gera também entra nessa hipótese de fato presumido não realizado, quer dizer, aquela mercadoria que ia chegar ao destino final, que era o consumidor dentro do Estado, acabou não ocorrendo. Nessa hipótese também gera o ressarcimento, a recuperação da entrada do próprio. O próprio aí depende da situação, né? Quando tem situação de isenção e não incidência, que é previsto pela legislação que a empresa pode manter o crédito da entrada, aí ela pode recuperar tanto o ICMS próprio quanto o ST. Situações de perda, roubo, você consegue recuperar, a empresa consegue recuperar o ICMS ST. Aí ela não recupera o próprio, ela recupera só o ST, que seria o imposto que foi pago em razão das saídas subsequentes que não aconteceram. E aí tem, que é o foco hoje aqui do nosso bate-papo, a venda para o consumidor final, venda interna para o consumidor final, porque a venda para o consumidor final para fora do Estado, ela acaba entrando na hipótese do vendas interestaduais. Aí você vai recuperar o imposto que incidiu na entrada da mesma forma que todas as vendas interestaduais. A questão do consumidor final, estou falando um pouquinho aqui da evolução histórica, como que ela aconteceu. Até 2009, era assegurado, isso eu estou falando aqui da legislação de São Paulo, que a gente tomou por base, mas cada estado tem a sua própria regulamentação e trata de uma forma. Nessa época, a maioria dos estados não tinha uma previsão específica e São Paulo já tinha essa previsão. O que ele previa? Que até 2009, então, para casos em que a venda ocorresse, né, caso se comprove que a operação final com a mercadoria foi num valor inferior que a que serviu de base presumida, a empresa tinha direito a recuperar esse imposto, essa diferença entre o que foi efetivamente pago e o que foi cobrado pelo Estado. Só que até 2009 não tinha-se muitos produtos na substituição tributária. Era mais voltado para pneus, combustíveis e lubrificantes, veículos. Não tinha uma gama muito grande de produtos na ST. E os que tinham, geralmente tinham um fornecedor específico, era mais simples de ser feito. Quando começou aí em 2008, entrar todos os produtos na substituição tributária, o que o Estado fez? Ele inseriu um parágrafo no regulamento e na lei do Estado de São Paulo, dizendo que, para simplificar a questão, senão ia perder um pouco do foco da substituição tributária, que era simplificar a arrecadação e não ter mais que olhar para as outras etapas. Ele colocou um parágrafo terceiro ali na lei do Estado, e, consequentemente no regulamento, dizendo que esse fato da restituição do imposto somente seria aplicável nos casos em que o Estado determina o preço do produto, que é o dispositivo lá do artigo 28, enfim, do regulamento, que fala assim, quando o Estado impor o preço, então se você vender numa situação abaixo, eu te dou o ressarcimento. Em todas as outras hipóteses, não. Se você vender acima, sorte sua. Se vender abaixo, azar o seu. Então, foi isso que aconteceu com esse
dispositivo aí legal. E aí o que aconteceu? O pessoal acabou indo muito para o judicial, questionando isso e questionando a substituição tributária em si, né? O fato de você vender num valor abaixo ter o direito ao ressarcimento. Em 2016, no final de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal ele julgou dois casos, um recurso extraordinário que veio de uma empresa de Minas Gerais, que lá não tinha regulamentação, e julgou uma ação direta de inconstitucionalidade da própria lei aqui de São Paulo, então reconhecendo de forma definitiva numa sessão plenária o direito dos contribuintes que venderam abaixo do preço a ressarcir o imposto que foi recolhido, então, de uma forma, num valor maior acima do preço do que foi efetivamente vendido. E aí São Paulo, no final de 2018, até então São Paulo não estava aceitando isso, falando que ele tinha um regulamento específico, que ele dava a possibilidade, mas não nos casos em que fosse feito por pesquisas de preço, por MVA, por preço sugerido, só no caso de imposição de preço dele, que praticamente não existe. Todos os casos hoje em São Paulo são feitos com base em pauta fiscal ou com base em estudos por MVA. Só que aí no final de 2018 eles resolveram aplicar então um julgamento, viram que estavam perdendo todas as ações e resolveram então publicar um comunicado dizendo que vai aceitar o ressarcimento, né, a possibilidade das empresas pedirem o ressarcimento nos casos de venda abaixo do preço. A partir de quando? A partir da data da decisão do Supremo. Então, o Estado hoje reconhece, de forma administrativa, sem que a empresa tenha que buscar aí uma medida judicial, que a empresa peça o ressarcimento desde, então, de outubro de 2016 para frente, desde que observados os procedimentos previstos pela portaria CAT 42, que é a portaria hoje vigente para o ressarcimento do ICMS aqui em São Paulo. E aí, assim, surgem dúvidas, né, de quando que vale a pena, não vale a pena buscar. Geralmente a gente vê muito questionamento de empresas, falando assim, pô, mas o meu produto tem uma margem de 75%, eu tenho uma margem de 30%, eu tenho uma margem de tanto, eu sempre vendo abaixo da margem. E quando que gera complemento, quando que gera ressarcimento. Então eu fiz um exemplo aqui, porque o que eu vejo aqui na prática é que depende muito da forma como que a empresa calcula a margem dela, o que ela considera como custo, para ver onde que ele está falando que, né, essa margem, a partir de que preço, para ver se gera ou não o ressarcimento, que isso vai depender muito de cada empresa, depende do mix de produtos. Então, assim, eu coloquei aqui um exemplo, depois a gente pode até colocar aqui no Excel e fazer algumas outras simulações, mas assim, para um produto que aqui em São Paulo, ele custou R$1.000, tem uma alíquota aí de 10% de IPI e uma margem de valor agregado, uma MVA de 75%, a base de CMS-ST, quer dizer, o preço que é estimado que vai chegar no consumidor final, é de R$1.925. E com base nesse preço, então recolhido, retido pelo fabricante o valor de R$ 166,50 de ICMS-ST. E o que acontece? Muitas vezes, as empresas que estão comprando essa mercadoria, por não ser um imposto que ela vai recuperar, o que ela faz? Ela já joga no custo do seu estoque o valor do preço que ela pagou, mais o IPI, mais o ST. Então ela chega aí num custo total de R$ 1.266,50. E aí, com base nesse custo, que ela aplica a margem dela.
esperando que sobre do seu faturamento uma margem de, por exemplo, no produto A aqui de 30%. Então, agregando essa margem aí ao custo dela, ela chega num preço de venda de 1.809. Nesse caso, o que a gente vê? Que o preço efetivo dela de venda, de 1.809, está abaixo do preço que foi retido pelo fabricante, que foi estimado lá que chegasse até o consumidor final, de 1.925. E nesse caso ele teria então um ressarcimento aí de R$20. O que é isso? É a diferença de preço vezes a alíquota do produto. Já no produto B, é o mesmo preço, com as mesmas alíquotas, só que ele pôs uma margem de 40%. Agregando uma margem de 40%, o preço de venda dele já foi para 2.100, ou seja, está acima do preço que foi retido pelo fornecedor. E aí, nesse caso, então, gerando aí um complemento de imposto. Deixa eu pegar aqui, ó, compartilhando com vocês. A gente pode fazer aqui no Excel, para vocês entenderem. A gente tem, então, dependendo do que você tem de margem e de MVA e de alíquota de IPI, isso vai variar muito o seu ressarcimento ou complemento. Então, por exemplo, se você tem aí uma alíquota de não tem IPI, já muda lá, sua margem, o ressarcimento, ele fica, você tem uma alíquota, uma MVA maior, de 80%, você já vai gerar um ressarcimento maior. Se você aqui diminui a sua margem, você acaba tendo também, vai aumentando aí o ressarcimento. E da mesma forma, o complemento, né? Ele vai também, dependendo aí da sua margem, quanto mais você aumenta a margem, mais gera de complemento. E aí o que o Estado fala? Que o seu ressarcimento, então assim, se você no mês, aqui por exemplo, deu 100 mil saídas desse produto A, que gerou um ressarcimento de R$66, você teria aí 6 milhões para ressarcir, só que teria também 5 de complemento, 1.500.000 de complemento por conta dessas saídas de mercadoria que gerou complemento. Aí no final, então, do mês, o que você recupera é a diferença desse imposto. Aqui, eu compartilhei aqui errado. Aqui. Então, assim, é muito peculiar de cada empresa fazer essa análise se tem ou não direito ao ressarcimento, e tem que ser feito de forma completa para identificar se no final das contas a operação gera ressarcimento ou gera complemento. Porque a questão do complemento, o pessoal tem bastante discussão, mas é uma discussão jurídica para afastar o complemento do imposto. Então, a gente tem visto muito isso, empresas que querem o ressarcimento e estão brigando para não pagar o complemento. Que aí tá, mas o que a gente tem visto? Que no judicial, eles têm pendido para não aceitar essa tese. Quer dizer, se você tem um ressarcimento, você, por outro lado, tem que recolher se tiver complemento. E aí os estados estão, cada um na sua maneira, se adaptando a essa legislação. Alguns estados, como Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo, fizeram uma situação de você dar uma opção para o contribuinte, ou ele faz o processo considerando o complemento ou ressarcimento, ou ele deixa como está, não pede o ressarcimento e também não tem que complementar. Em São Paulo, tem a previsão do ressarcimento,
e do complemento, e a portaria CAT 42, ela prevê que você tem que colocar lá todos os seus produtos que estão sujeitos à substituição tributária e tratar isso de forma unificada. Então, assim, fazer de uma outra forma, você acaba gerando aí uma exposição do Estado querer cobrar essa diferença. Então, assim, eu estou olhando aqui, vendo que está chegando algumas perguntas. O que a gente conseguir responder agora, eu já vou respondendo. O que a gente não conseguir falar, depois no final da apresentação, eu vi aqui, por exemplo, o Matheus está perguntando se essas informações de ressarcimento são válidas para o Estado de Minas também. Como falei, o que eu coloquei aqui de embasamento legal é de São Paulo. Em Minas Gerais, recentemente eles adotaram uma nova forma que você escolhe. Você pode adotar, é uma opção, você adota o sistema de pagamento unificado, vamos dizer assim, que você não pede o ressarcimento e nem o complemento, ou você pode solicitar esse ressarcimento seguindo as normas de Minas Gerais, que é feito também com base uma sistemática, você faz um arquivo de controle de estoque e apresenta isso, tem um método específico lá dentro do Sintegra, para que sejam transmitidas essas informações de ressarcimento e complemento. Aí, passando um pouco aqui com relação aos métodos, então, de como que se faz o processo de ressarcimento, né? Então, assim, como que se dá o ressarcimento? Assim, a gente, aqui, ele, em qualquer estado, se aplica para qualquer estado, tendo ali as adaptações de cada local, mas o processo é fundamentalmente esse daqui, que você tem que obter os arquivos fiscais da empresa. Então você pega os arquivos fiscais da empresa, analisa isso de uma forma criteriosa, vê se as notas fiscais foram recebidas com ICMS retido na entrada, se foram escrituradas da maneira correta, se tem lá as bases, as indicações de base de imposto, principalmente quando vem de distribuidor, de outros distribuidores, tem que ter a indicação das bases. E aí você tem que formar, então, corrigir essas informações e formar uma base de dados íntegra para conseguir gerar os arquivos de forma que ele seja um arquivo consistente e valide nos sistemas de validação das secretarias da Fazenda. Isso em São Paulo hoje é feito com base na portaria CAT 42, que ela é um controle de estoque. Você tem que preencher uma ficha, como se fosse um CARDEX, para cada item do seu estoque, informando o que você comprou com imposto retido, quais as saídas que você deu, o que foi para fora do Estado, o que foi para dentro do Estado, o que foi para revenda, o que foi para consumidor final, montar esse arquivo, e aí para cada item ele vai gerar se aquela operação gerou ressarcimento e se, no caso do consumidor final, se dá ressarcimento ou complemento. E a apuração de todas essas fichas, dos itens a itens de cada ficha, vai compor ali, no final do mês, o que você tem, se você tem um ressarcimento ou complemento. No caso de ressarcimento, o que você pode fazer com ele? Você pode usar a própria compensação, ou pode utilizar para pagamento de tributos do ICMS. Por exemplo, teve um auto de infração, você pode usar para pagamento do auto de infração ou pagar o próprio ICMS devido na entrada por antecipação do 426A, que aqui em São Paulo é a forma de, quando vem de fora do estado, você tem que pagar esse imposto já na entrada, que ele não vem do fornecedor, e tem que ser recolhido. Você pode usar esse imposto para pagar, o ressarcimento para pagar esse imposto, ou para transferir para um fornecedor. Em todos esses casos, o que você tem que fazer? Tem que transmitir esses arquivos para a Secretaria da Fazenda por meio de um sistema um sistema eletrônico, que você transmite esses arquivos como se fosse um SPED ou magia, e esse arquivo vai ser analisado e validado pela Secretaria da Fazenda.
Vindo a resposta com o acolhimento do arquivo, o que a secretaria está dizendo? Que você tem um arquivo válido e que está dizendo que você tem X de ressarcimento. E ele te apresenta um código de validação desse arquivo que você pode usar na sua apuração para abatimento do imposto que você tem para pagar na saída. Se a empresa não tem imposto devido na saída, se ela já gera uma natureza credora à operação dela, ela vai acumular esse imposto. O que ela pode fazer? Ela dá entrada com pedido na secretaria, no pedido de ressarcimento para transferir esse crédito para o seu fornecedor, que é o que recolhe o ICMS e IST. Então, feito esse pedido na secretaria, tem um acompanhamento desse processo junto à fiscalização, porque se você só apresentar o pedido e esperar vir um retorno, ele vai demorar, vai ser complicado. Vindo esse processo, tendo o acompanhamento ali efetivo junto com os fiscais, você consegue ali acelerar um pouco essa análise e ter a validação para que você consiga utilizar efetivamente os créditos por meio da emissão de uma nota fiscal de ressarcimento. E o que a gente vê durante esse processo aí como dificuldades comuns ali, e por que é tão difícil fazer esses arquivos? A primeira questão é dados incompletos, inconsistentes. A gente tem muita dificuldade na análise dos dados das empresas, principalmente em linkar entrada e saída, quando vem do fornecedor, vem com o código do fornecedor. Quando sai da empresa, sai com o código da empresa. Então tem que ter um cruzamento com depara de fornecedor com o código da empresa. Muitas questões de unidade de medida. A empresa compra por caixa, vende por unidade, compra por quilômetros, cabos, bastante acontece isso, compra quilômetros e vende em metros. Então também tem que ter um cuidado aí com essa conversão de unidade de medida. Interpretações também incompletas da legislação, quer dizer, tem muita dúvida também de como fazer, de onde que dá o ressarcimento, o que não dá. Muitas vezes também as empresas acabam tentando fazer isso internamente e jogar isso na mão de uma pessoa para que ela se vire lá sozinha e faça, e não é assim, é complexo, é difícil, é como eu falei lá no início, é um mar que a gente tem que atravessar e tem que ter uma união de esforços aí. Tem a Mirclink da vida que constrói seu próprio barco, analisa ali as correntes marítimas, faz todo o planejamento, se joga no mar e consegue atravessar. Tem. É fácil? Não é fácil. Então, assim, o que a gente vê de dificuldade muito é isso daí. Questão de dados, questão da interpretação da legislação, o tratamento disso, e depois, quando consegue ter toda essa consistência de dados, precisa de uma pessoa que dê esse suporte consultivo, que vá até a fiscalização, que demonstre. Muitas vezes os fiscais não têm muito conhecimento da matéria, não sabem como fazer para validar esse arquivo, então precisa ter esse apoio também com a própria fiscalização, para auxiliar os fiscais nessa análise. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente faz aí como fatores críticos de sucesso? É justamente isso, é ter uma metodologia flexível de geração de arquivo, que a gente trabalhar com... Geralmente as informações não estão em um lugar só, não está só no RP da empresa, não está só no XML, não está só no SPED. Você tem que montar essa estrutura pegando um pouquinho de informação em cada local. Tem dados que vão estar na base da empresa, tem dados que estão no XML. Só que só com XML não dá para fazer, porque você depende de um depara, depende de alguns critérios que estão na base da empresa. Tem que cruzar com o SPED para ver se o que está no XML está batendo com o que está no SPED. Então, assim, para fazer isso tem que ter também um conhecimento tributário especializado, tem que atender aí a fiscalização de forma adequada. Não tem ali, a gente ouve muito também, mas eu vou fazer o ressarcimento, isso vai me gerar
uma fiscalização, vou ser autuado, eles vão procurar alguma coisa? Não. O que a gente vê é que há uma fiscalização direcionada ao pedido que você está fazendo, ou seja, se aquele pedido ele está de acordo com o seu direito, né? Se o que você está pedindo está de acordo com as suas operações. Se você tem que demonstrar que o que você está pedindo é efetivamente o ressarcimento daquilo que você pagou de forma antecipada. Feito isso... Vamos tirar algumas dúvidas do pessoal? Não, legal, vamos sim. Eu não estou conseguindo aqui ler. Tá bom, eu vou ler para você. O Ravato tem uma dúvida aqui, ele fala assim: bom dia. E nas vendas para industrialização interestadual, em que não é devido diferencial de alíquotas, vendemos apenas com o ICMS interestadual 12% ou 7%. É possível ressarcimento, visto que pagamos por ST 18%? Então, ele está falando que nas vendas para industrialização interestadual, em que não é devido de FAO-ST, vendemos apenas com ICMS interestadual 12 ou 7, é possível ressarcimento, visto que pagamos por ST 18%? Sim, sim, é possível sim. Se ele, aí, tem só um detalhe, se ele está na condição de substituído, né? Ou seja, se ele já comprou de uma indústria que reteve o ICMS ST antecipado. Se ele está nessa situação e ele vendeu para fora do estado, aí não importa se foi para uma indústria que vai usar na fabricação, ou se é mesmo para o consumidor final, ou se é para revenda. Agora, Entendi. Se ele é o fabricante aqui em São Paulo e ele já é o substituto, aí ele não vai ter o que recuperar porque ele não teve nenhum imposto retido. Então, é só um ponto-chave é assim: quem tem o ressarcimento? Quem teve o ICMS retido de forma antecipada. Se ele está na situação que ele comprou de uma indústria, teve o imposto retido, ou importou comprou de um importador, e teve esse imposto retido na entrada, consequentemente, a venda dele para fora do estado, ele vai conseguir recuperar. Ah, bacana. O Altemir está perguntando se na Bahia tem previsão legal. Na Bahia tem previsão legal, agora com relação ao ressarcimento no consumidor, ele tem previsão legal para as vendas interestaduais e para o fato presumido não realizado, que é os casos lá de perda, roubo ou furto. Para consumidor final, até, não sei que tenha saído alguma coisa mais recente, não tem uma previsão específica, e lá sim, nesses estados, o pessoal tem entrado com ação judicial e conseguido o direito a ressarcir essa diferença via processo judicial. E como tem aí o Supremo já pacificou esse entendimento, é uma ação relativamente com uma expectativa muito alta de ganho, porque já está pacificado. E é um processo rápido? Por ser um processo judicial? Então, hoje em dia, antigamente demorava-se, né? Para você ter aí uma conclusão judicial, demorava-se 5, 10 anos. Hoje em dia, está cada vez mais rápido, os processos todos já começam de forma eletrônica. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, situações que em alguns meses a gente já teve sentença, em um ano já está acórdão do tribunal já garantindo o direito. Perfeito. Bom, vamos mais a uma pergunta aqui. O Marcelo Guedes, ele pergunta: a exigência do complemento está na portaria CAT 42 no regulamento do ICMS. Existe base legal, lei mesmo, que autorize o Estado de São Paulo a cobrar o complemento? Não tem. Essa é a discussão jurídica, né? Porque São Paulo ele colocou essa previsão do complemento no regulamento, e não tem uma base legal efetiva em lei, mas o que a gente tem visto é isso daí. O pessoal está questionando o complemento, as decisões que a gente tem visto aí mais recentes no sentido de você não conseguir só fazer o ressarcimento sem o complemento, tanto que está na mesma metodologia da
CAT 42, mas de fato, assim, São Paulo não colocou na lei, essa é uma discussão jurídica, mas administrativamente Entendi. São Paulo não reconhece, né, de forma administrativa. Tem que, a posição do Estado é cobrar o complemento. Tá Né? certo. Aí a questão de não pagar tem que ir para uma situação jurídica. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão, só para a gente poder dar continuidade. Agora, Na condição aqui, ó, o Ravato, né, que ele falou, somos substituídos, distribuidores, compramos da indústria. Então, realmente, Isso. ele tem direito sim, ao ressarcimento. Se ele tiver... É isso mesmo. O Acácio pergunta, na condição de consumidor final, compra o diesel diretamente da distribuidora de combustíveis com preço inferior ao da substituição tributária. Posso pedir a recuperação do ICMS pago a maior? Na condição de consumidor final, compra o diesel diretamente por preço inferior. Na verdade, aí dependendo da forma com que ele usa, se ele usar esse diesel na atividade dele, se for uma transportadora, por exemplo, ele tem o direito ao crédito, aí você não vai pedir o ressarcimento do consumidor, você já tem o próprio direito ao crédito do ICMS, mesmo que ele tenha sido retido antecipadamente. Agora, se ele é um consumidor final, que nem como eu sou, por exemplo, que eu tenho meu carro e abasteço no posto de combustível. Aí quem tem o direito a recuperar é o posto de combustível, que é o contribuinte. Né? O consumidor, como ele não é contribuinte do imposto, de forma direta, né, a gente acaba sendo o contribuinte de fato, porque no final das contas sobra para o consumidor final pagar a conta. Mas quem recupera esse imposto é o contribuinte do ICMS, que é o último, a empresa, aí, o varejista, no caso o posto de combustível, ou a distribuidora, se ele compra direto da distribuidora, vendendo para ele, a distribuidora que teria o direito aí a ressarcir essa diferença. Tá. E como só mais empresa, ele recupera esse imposto de uma outra forma, né, tomando crédito. Tá. Só mais uma pergunta, e aí a gente depois volta aqui para a apresentação, só para a gente, por causa do nosso tempo. O Adriano pergunta se os dados estruturados são estruturados existe um programa validador próprio da Cefaz, ou precisa de um sistema cliente específico? Em São Paulo, você tem um pré-validador, então tem um layout específico, né, que é previsto lá pela portaria CAT 42, tem um layout específico, e eles têm um pré-validador, então para você transmitir esse arquivo, antes da transmissão você tem que passar por esse pré-validador, mas esse pré-validador ele só vai validar o layout se está no layout adequado. Quando você transmite o arquivo, ele vai para um segundo processamento que é chamado de pós-validador. Esse pós-validador, a gente não tem acesso, é uma ferramenta da Secretaria da Fazenda. Então, ele vai passar esse arquivo, né? Quando você transmite ele passa por esse pós-validador e a gente tem um retorno, então, da Secretaria da Fazenda, dizendo se o arquivo foi acolhido, se ele é válido e foi acolhido, ou se ele foi rejeitado. Quando ele é rejeitado, ele retorna com as críticas do porquê que foi rejeitado. Entendi. E aí você pode corrigir isso e transmitir novamente. Bacana. Tá ótimo, vamos voltar para a apresentação, então? Então, eu já estava aqui no finalzinho da apresentação, eu acho que a parte mesmo já foi. Se tiver mais alguma... Tem sim. O Ednilson, ele pergunta, você comentou sobre a possibilidade de compensar o ICMS antecipação devido em operação futura, enquadrada no artigo 426, inciso A. Há necessidade de regime especial para essa compensação? Se for fazer a compensação direta em energia, direto na apuração, tem previsão para fazer, você tem que pedir um regime especial. Mas uma forma que a gente tem utilizado é fazer o pedido de liquidação de débito fiscal, que é um formulário que você usa
para você, que você pode utilizar o crédito que você tem de ICMS para pagamento de guias de ICMS, guias que eles colocam de imposto, guias especiais, aquela guia GARI. Então, você consegue pagar a guia GARI apresentando um pedido de liquidação. Só que esse pedido, para ter esse pedido, você tem que fazer os arquivos lá da portaria e ele gera um processo administrativo também que tem que ser acompanhado, e aí eles vão, dentro desse processo administrativo, validar se aquele pagamento é válido ou não, né? Isso é atrelado com direito ou não do crédito. Mas é possível fazer sem regime, mas não em compensação direta na escrituração fiscal, por meio desse procedimento aí de pedido de liquidação. Ok. O Fábio pergunta se para restaurante aqui em São Paulo, que é 3,2%, né, o ICMS tem um regime específico para recolhimento do ICMS, se é possível aplicar. Para restaurante é possível aplicar, mas não a venda consumidor final, você conseguiria aplicar o que você está fora do regime ali do especial do 3,2%. Não faz muito sentido, né? E aí, né, alguns produtos, por exemplo, bebidas que já vêm com ST retido, já vem com ST, aí você teria o direito, né? Sim. Ao ressarcimento, perfeito. O Marcelo Guedes pergunta se a Cefaz atualmente está gerando os vistos. Até o ano passado, eles tinham zerado a fila, e estava dando respostas aí, até 5 dias já vinha a resposta. Esse ano deram uma atrasada novamente nas respostas e está travado. Até entrei em contato com eles nas últimas semanas aí, e eles sabem, tem um erro lá que aconteceu lá no pós-validador e no envio do DEC, né, que é do domicílio eletrônico, que eles precisam ajustar, só que por conta aí da questão do isolamento, eles não estavam conseguindo mexer no servidor. Então, realmente está parado, aí ninguém está recebendo os vistos atualmente. A Cassiana Oliveira pergunta, no caso de compra de combustível derivado de petróleo, pago ST na importação e vendo para outra UF para consumo. Pela Constituição Federal, diz que os 8% é devido no local de consumo. Nesse caso, tem o direito ao ressarcimento dos 18%? Bom, se ela comprou com ST aqui na importação e vendeu para um outro estado, ela tem direito, sim, assim, na regra geral. Depois eu precisava dar uma olhadinha até numa regra mais específica, qual é a operação de fato que ela está praticando. Porque ela vende para outro estado e ela vende para uso e consumo, e ela paga ST na importação. Como ela vende para consumo, consumidor final não vai aplicar ST. Né? Que combustível tem uma regra específica, né? Que você, nessa situação de venda interestadual, você já faz o ressarcimento, mas com base no outro método, que não é a CAT 42, me fugiu agora o nome do sistema, mas já é um sistema que já faz essa... Você faz o ressarcimento quando você faz a venda? Na venda interestadual, né? Na venda interestadual. Você já ressarce o que você recolheu na importação? Tem uma previsão específica para esse caso, que não é pela portaria CAT 42, mas me fugiu agora, depois eu posso até olhar e responder diretamente para ela. Tá bom. Ela está falando aqui que combustível é regra específica. A gente pode olhar depois e responder. Ela está comentando que é regra específica mesmo. Uhum. Mais uma dúvida aqui, a Maria Josiane diz, existe a possibilidade de fazer o ressarcimento apenas das operações interestaduais, que é mais simples, ou tem que fazer de tudo? Pode fazer só das interestaduais, aí depende, não sei se ela está em São Paulo, né?
Mas aqui em São Paulo, você, assim, não tem, embora esteja lá no regulamento que você tem que aplicar para todos os produtos, o que a gente vê na prática é que muitas empresas que não querem solicitar o complemento e o ressarcimento faz só do consumidor, só do interestadual. Isso tem sido aceito pela Secretaria e ele devolve o arquivo só com o acolhimento da operação interestadual sem questionar essa questão do complemento e ressarcimento no consumidor final. Porque quando você, aqui em São Paulo, faz o arquivo, você tem lá uma opção de código, se aquela operação é geradora de ressarcimento ou não. Você pode pôr as saídas para consumidor como saída subsequente. E aí ele não vai gerar Ela está falando que sim, é São Paulo, e o Ravato colocou aqui que hoje ele faz só para um tipo de operação, ele faz só para consumidor final, e não tem direito para solicitar para os demais, né? O Marcelo Guedes complementou aqui que o sistema para combustível é Skank. Skank, isso, exatamente. Né? Obrigada aí, Marcelo, pelo complemento, né? O ressarcimento de ICMS-ST é pago com correção? Geralmente não. Por exemplo, alguns estados têm a previsão de que a restituição é feita com correção, mas no Paraná, se eu não me engano, tem essa previsão, mas no geral não. Por exemplo, São Paulo não. Você recolhe, quando você tem o ressarcimento, é apenas um valor nominal do crédito, mas é possível você buscar essa correção dos créditos, mas mediante processo judicial também, é o que a gente indica aí para os casos, é fazer o ressarcimento, conseguir recuperar o imposto, ainda que nominal, que geralmente, assim, as empresas já têm tanta dificuldade para recuperar o imposto, que já fica feliz só de ter conseguido recuperar, ainda que de forma nominal. Né? Mas tem aí a possibilidade de você entrar com o pedido, também é uma ação bem tranquila de entrar, a expectativa de êxito é alta, a gente já tem aí vários casos de êxito em recuperar também a correção monetária depois de já ter recuperado o crédito em si. Bacana. Bom, vamos lá. Acabaram as dúvidas, pelo menos por enquanto. Beleza. Vamos dar continuidade aí, a gente tem mais alguns minutos. Volta aqui para a apresentação? Isso. Bom, então é isso. Feito todo o processo de ressarcimento, eu coloquei aqui um exemplo de nota fiscal de ressarcimento. Como que ele é feito, né? Você, então, depois que fez todo o processo administrativo, transmitiu os arquivos, conseguiu lá o visto eletrônico e entrou com um pedido na secretaria, e esse pedido foi aceito, você consegue emitir uma nota fiscal para o seu fornecedor, transferindo o crédito que você solicitou, e essa transferência é feita mediante autorização não só do posto fiscal de jurisdição da empresa que está pedindo, como do posto fiscal também de quem está recebendo o crédito. Então, a indústria, quando ela recebe esse crédito, o próprio posto fiscal lá dela já sabe que ela vai acreditar esse valor na conta. Então, assim, é bem tranquilo a realização desse crédito, porque já foi feito toda uma análise, né, e uma aprovação disso. Então, essa é um exemplo de nota em que tem aí os dois vistos da fiscalização, tanto da origem como do destino, que é a conclusão aí do processo de ressarcimento. A gente colocou aqui um pouco aí pensando aí no momento atual, o que a gente viu como um dos fatores aí que até então, né, a gente via as empresas, muitos já sabiam do ressarcimento, sabem que precisa adaptar o sistema, vendo se vale, se não vale e tal, estava, né, ainda assim, de uma forma mais contida. Agora, com o cenário atual, então o que a gente vê? Que é uma das formas da gente
como as empresas aí têm uma dificuldade enorme que a gente vai enfrentar pela frente, em todos os cenários, é cada um ali, né, a gente se juntar e buscar as alternativas que estão ao nosso alcance. E uma delas é a gente olhar para o ressarcimento, principalmente porque o ressarcimento ele decorre de operações que já foram realizadas, né, no passado. Você tem direito aí a recuperar dos últimos 5 anos. Então, é o momento agora para a empresa olhar mesmo para isso, ver se ela tem a operação que se enquadra com ressarcimento e ir atrás disso, que geralmente são valores representativos que fazem a diferença. Como eu falei, não é um caminho fácil de ser percorrido, mas ele é possível e uma vez feito, ele tem um retorno aí bem bacana e bem expressivo para a empresa. Então, né, no cenário atual que a gente está hoje, vale muito a pena, sim, o pessoal ir atrás disso, olhar para a sua operação, ver se comprou com ST lá na entrada, se teve algum cenário de ressarcimento e buscar esse ressarcimento, que é aí uma entrada efetiva de caixa para a empresa. Então, aí a gente, né, falando um pouco aí da portaria CAT 42 aqui de São Paulo, até foi uma das perguntas aí que o pessoal fez com relação aos arquivos, realmente foi isso daí. Então, o que a gente viu? No início, né, desde do início lá que a gente participou do projeto piloto aí de implantação da portaria CAT, a gente teve essa proximidade aí com a Secretaria de acompanhar de perto toda a saga aí da portaria CAT 42, desde a primeira transmissão lá que a gente fez do arquivo, que a gente foi a primeira empresa a conseguir transmitir o arquivo da portaria CAT 42. Demorou meses para ter a resposta desse primeiro arquivo. E aí depois, chegou a ter mais de 10 mil arquivos na fila de espera dessa análise. Aí, no segundo semestre, mais ou menos, de 2019, a Secretaria da Fazenda conseguiu se organizar, ela zerou a fila desses arquivos e estava dando retorno aí de 5 dias. Agora, em 2020, voltou de novo a oscilar esse sistema, então eles estão aí, não tem previsão ainda para regularização. Eu tinha falado com o responsável no início de março, ele falou que estava trabalhando nisso e que iria concluir, até a expectativa deles era que até final de março tivesse novamente tudo rodando e zerado novamente a fila com todos os arquivos que estavam represados. O pessoal ia receber a resposta, mas efetivamente, eu acredito que por conta aí da situação atual, eles não conseguiram cumprir isso daí e, por enquanto, realmente está travado aí esse retorno dos arquivos. E aí, o que é a minha sugestão? A gente pode utilizar as prerrogativas ali da Constituição e da própria lei complementar, né, do ICMS, que diz que em 90 dias, se não houver resposta, você pode tomar o crédito. Então, a ideia é lançar o crédito na apuração, mesmo sem ter os arquivos, o retorno com o acolhimento do arquivo. Tem aí um risco do seu arquivo depois voltar com um retorno de rejeição, que aí você teria que estornar o crédito que você tomou. Mas se a empresa já tem o arquivo validado, ou tem a certeza de que ele vai ser validado, esse risco ele é minimizado e aí a empresa teria uma tranquilidade maior para já usar o crédito. E aí uma outra novidade também, que segundo a informação lá do pessoal da Secretaria da Fazenda, é que eles não vão implementar o regime de ressarcimento. O que é esse ressarcimento? É um sistema que está previsto lá na portaria CAT 42, que eles iam implementar,
e que toda essa parte de transferência de crédito, de utilização de crédito, ia ser feita de forma eletrônica. Tem um portal, como se fosse um conta corrente fiscal, que você transmitindo esses arquivos, ele sendo acolhido, você ia ter esse valor à disposição lá numa conta corrente que você poderia usar, então, nessa mesma plataforma para transferência direta para o fornecedor, para essa forma de utilização. Isso era para ser implementado desde abril do ano passado, não foi, e eles não têm previsão para implementar, então chegaram até a me falar, assim, né, eu ouvi esse tipo de comentário, nada oficial, mas o pessoal falou que eles estão vendo até a possibilidade de revogação da portaria CAT 42 e de trazer uma nova portaria, ainda sem definição, mas pelo que o que eles me falaram é que seria mantido, então, a sistemática de arquivos que hoje está implementada pela portaria CAT 42, só que não teria as funcionalidades do e-ressarcimento. Então, seria um mix aí que é como está hoje, né? Na verdade, na prática, já está assim. Os arquivos da portaria CAT 42 com a forma de ressarcimento ainda prevista pela 17. Então, pode ser aí que nos próximos meses aí a gente tem alguma novidade de ressarcimento com uma nova portaria. Só que, né, a expectativa é que seja mantido o recolhimento aí interno, os arquivos da forma que são, da portaria CAT 42, e o ressarcimento feito não na plataforma de ressarcimento, mas como é feito hoje. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos. Jengles, vamos só tirar mais... Tem duas dúvidas aqui. Claro. Bom, vamos lá. Aqui, se o Ravato está perguntando se a gente faz suporte e consultoria para ressarcimento no Paraná. Sim. Sim, né? Outra coisa, o Miller Augusto está perguntando se foi... ele está falando o seguinte: foi realizado um pagamento em duplicidade de diferencial de alíquota por uma empresa com domicílio em São Paulo, no qual a GNRE foi paga ao Estado do Paraná. Qual órgão competente ele deve procurar em São Paulo? Então, a GNRE que ele pagou para o Pará, pelo que eu estou entendendo aqui, ele mandou uma mercadoria lá para o Pará e recolheu o DIFAL para o Pará. Em duplicidade. E aí, assim, se ele tem, provavelmente não deve ter, mas se ele tem a inscrição estadual lá, porque hoje você pode... Não, eu acho que ele não tem, porque ele recolheu via GNRE. Se ele recolheu via GNRE, é porque não tem inscrição, né? Exatamente. Quer falar, se tivesse inscrição, você compensa direto a inscrição. Ele não tem inscrição. É lá no Pará mesmo. É um pedido ele tem que ir lá no Pará, mas ele tem que... Nossa, ele tem que entrar com um processo lá? É um pedido de restituição. Tem que ser lá. Não tem... Porque foi pago para lá, né? São Paulo, embora ele tenha pago aqui, porque, né, no banco, mas a GNRE é de lá. O que ele pode eventualmente, ele olhar lá os procedimentos de retificação de GNRE e usar esse pagamento para pagar uma nova mercadoria que ele vai para lá e tentar fazer, mas também né, de qualquer forma vai ser um processo ali de administrativo lá no Pará. Ele está falando que não tem, ele está confirmando mesmo, ele não tem inscrição no Pará. Não, isso é muito comum mesmo e acaba tendo isso e assim, né, muitas empresas não vão atrás porque não compensa, de fato não compensa, né, você vai, às vezes, fazer um pagamento e qualquer diligência que você vai ter que fazer lá no Pará, mesmo que por correspondente, às vezes fica maior que o crédito. E é um processo muito complexo, é um processo administrativo, mas é muito complexo para poder ressarcir?
Então, de pagamento e duplicidade também, cada estado tem o seu procedimento, mas geralmente é um formulário que você preenche, e até tem que ver no Pará, assim, eu não sei de fato se ele é feito de forma eletrônica. Agora, eu sei que a gente já fez ressarcimento no Pará, a gente, né, tem ressarcimento e é feito com base em processo administrativo. O pedido de restituição de pagamento em duplicidade, eu não sei se precisa dar uma olhada lá na secretaria de lá, talvez eles tenham até uma forma mais simplificada para esses casos, de você mandar ou num portal. Tem algumas secretarias que você está fazendo o pedido de forma online, com certificado digital. Eu não sei se é o caso deles lá, mas pode ser um caminho. Ele falou que ele foi a Cefaz São Paulo e não souberam orientar, né? Mas... porque aqui de São Paulo não é com eles aqui mesmo. Tem que ir lá no Pará, eu acho que ele consegue esclarecer isso. O pessoal, geralmente, eles atendem por telefone. Lá ele tem um plantão fiscal lá que você consegue ligar e eles dão orientação por telefone. O Adriano Alves comenta como os estados estão deixando de utilizar a GIA, o procedimento será feito tudo via SPED fiscal? Então, alguns estados, como São Paulo tinha estabelecido há um tempo atrás o ressarcimento dentro do SPED, mediante um preenchimento específico das saídas, né, no código C170, C176, mas aí São Paulo voltou atrás e viu que era difícil de controlar isso no SPED, principalmente de fiscalizar se as informações estavam corretas, e hoje ele faz o arquivo da CAT 42, um arquivo à parte. Tem alguns estados que ainda têm essa previsão. Rio de Janeiro, por exemplo, eles colocaram o ressarcimento lá dentro do SPED por meio do preenchimento desses campos, mas a ideia, a questão da GIA e do próprio SPED seria, por exemplo, aqui em São Paulo, só lançar o crédito. Depois dele você já ter a quantificação dele, você lança lá o crédito direto na apuração. Aí não importa se é GIA ou se é SPED, mas eu acho que São Paulo dificilmente volta para o controle do crédito dentro do SPED. Ele vai manter esse controle num arquivo separado e tem o controle na GIA ou no SPED só do lançamento ali final do crédito na apuração. O Altemir está comentando aqui que ele é da Bahia, ele faz pedido de restituição em diversos estados, tanto por pagamento indevido por publicidade, diz que só o Ceará demora para acreditar, mas Piauí, Paraíba, Minas e Pernambuco é tranquilo. Então, ele está acostumado aí com esse processo. Obrigado, Altemir, aí, por contribuir com a gente. O Marcelo, só uma última dúvida, só para a gente acabar, perguntou se existe previsão legal para ressarcimento de consumidor para consumidor final no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro não tem, inclusive tem uma situação inusitada, que a gente entrou com um pedido lá com um mandado de segurança e eles não têm legislação específica. E aí a gente entrou com uma medida judicial que chama mandado de injunção. Mandado de injunção é uma medida judicial que a gente vê na faculdade, assim, mas na prática eu não vi outra, para falar a verdade. E que você pede para o juiz determinar que a Assembleia Legislativa faça a lei, se ela não fizer, o juiz pode fazer às vezes e fazer legislar, é uma forma do judicial legislar aí por meio desse mandado de injunção. A gente apresentou esse pedido, ele já foi respondido pelo governador, que disse que já tinha enviado um projeto de lei para a Câmara e estava esperando lá a aprovação. E o processo hoje ele está na presidência lá do tribunal aguardando análise. Então, não tem de fato previsão no Rio para o consumidor final, mas temos essa ação lá que provavelmente, de uma forma ou de outra, vai acabar saindo aí uma legislação específica sobre esse tema. Interessante. Bom, tá ótimo, obrigada aí, que eu queria agradecer, Jengles, aí pela sua participação,
Quero agradecer aí a presença de todos por estarem conosco aí nessa manhã. Espero que tenhamos aí contribuído aí para o conhecimento de vocês. Quer deixar algum recado aí para a gente aí, Jengles? Eu queria agradecer também a participação, ficar à disposição de vocês, né, e do pessoal aí que tiverem alguma dúvida que a gente não conseguiu responder agora, deixar aberto esse canal de comunicação para a gente, né, trocar ideia, responder dúvidas, o pessoal fica à vontade aí para falar com a gente, né, e é isso. Acho que... É isso aí. Também nos procurem, a gente em parceria, Sistax e SET, a gente tem vários cases, vários clientes que a gente já fez vários processos, vários trabalhos aí em conjunto de processos de ressarcimento, né? Se quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho aí conjunto, a gente faz inclusive algumas provas de conceito, né, gente? Dá pra gente aí mostrar um pedacinho, um pouquinho do nosso trabalho para vocês conhecerem, quiserem conhecer, fica aí, tem aí os meus contatos, eu deixei aqui no chat para vocês, e a gente também vai mandar aí as apresentações. Muito obrigada, que vocês tenham uma ótima tarde, tá? Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.